Algumas verdades não gritam. Elas sussurram, no silêncio da sua própria mente. Quando o mundo finalmente se acalma e o barulho de provar e performar desaparece, um conhecimento mais profundo começa a surgir. A confiança não é algo que você alcança, é algo que você lembra. E não é qualquer tipo de confiança. É aquela que não treme quando as circunstâncias mudam, aquela que não desaparece quando alguém duvida de você, aquela que vive mais fundo do que sua voz, seu currículo ou sua conta bancária. Uma certeza sagrada. Uma que não cresce do que o mundo diz sobre você, mas do que você finalmente se atreve a assumir sobre si mesmo. A maioria das pessoas tenta construir a confiança como uma parede. Tijolo por tijolo. Aprovação, sucesso, títulos, curtidas, elogios. Mas não importa quão alto suba, há um medo secreto por baixo. O que acontece se tudo cair? O que acontece se eu perder o emprego? Se eles pararem de me amar? Se eu falhar em público? Essa é a confiança frágil que o mundo ensinou você a perseguir. Mas não é aquela que sua alma está pedindo. Não é aquele que te liberta. Neville Goddard virou essa busca do avesso. Ele disse: a confiança não é algo que você ganha provando. É algo que você cria ao assumir. Não com arrogância, na clareza interior. No momento em que você se sente já realizado, quando você assume o fim como real, seu ser se transforma, seu corpo relaxa, seu peito se suaviza, seus olhos se afiam. O mundo ainda não mudou, mas você mudou. E é isso que a manifestação realmente é. Não é mágica, não é sorte. É a certeza interior de que quem você se tornou por dentro não será negado por fora. E a beleza não começa com sucesso, começa no silêncio, na imaginação. Aquele teatro sagrado dentro de você onde você pode escolher ver a si mesmo caminhando já curado, já escolhido, já seguro, já próspero. E no momento em que você sente isso como real, algo se desbloqueia. Você começa a confiar em si mesmo novamente. Não porque a vida te deu provas, mas porque você ousou viver a partir do invisível. E quando esse sentimento se torna familiar, a confiança não é mais uma performance, é uma frequência. Você não se anima, você se lembra, você incorpora. Você é. Joe Dispenza explica isso lindamente através da lente da neurociência. Seu cérebro não se importa se o que você imagina é real ou não real. Ele responde a emoções vívidas e repetição. Seu sistema nervoso muda antes do evento acontecer, o que significa que você pode treinar seu corpo para se sentir confiante agora, andar como se já estivesse feito, falar como se você já confiasse em si mesmo, agir como se você já tivesse voltado para casa, para sua verdadeira identidade. E é para isso que serve este momento. Não mais esforço, não mais desempenho, apenas um convite. Um convite para perceber que a manifestação não é apenas como você consegue o que deseja. É assim que você se torna aquele que sempre teve, aquele que não precisa de permissão para se manter ereto, aquela que não espera mais por provas para se sentir completa, aquele que se lembra: a confiança não é a recompensa, a confiança é a causa. Então, neste vídeo, não vamos construir confiança. Vamos revelar aquela que já existe por trás do seu esforço. Vamos percorrer 10 espelhos sagrados de manifestação, 10 maneiras pelas quais a prática de viver a partir do fim desbloqueia a versão de você que não duvida mais. E você verá que cada vez que imagina com convicção, cada vez que se recusa a negociar com sua antiga identidade, você não está apenas manifestando coisas, você está se manifestando. Vamos começar. A confiança não vem do esforço, vem da incorporação. Mas a maioria das pessoas está presa em um ciclo de esforço, repetindo afirmações que não acreditam, sorrindo através do medo, fingindo sentir-se certas quando por dentro ainda estão sussurrando: eu não sou suficiente. Não é que eles estejam fazendo isso errado, é que eles foram ensinados a perseguir o efeito em vez de incorporar a causa. Eles tentam se sentir confiantes como alguém tentando se aquecer em uma sala fria, pensando no sol, em vez de acender um fogo dentro.
Neville Goddard falou diretamente sobre isso. Ele disse: não persiga o sentimento. Viva do fim. Entre na identidade daquele que não precisa mais se sentir confiante, porque já é o que deseja ser. Não há performance, sem fingimentos, apenas presença. A confiança, então, não é um pico emocional. É um subproduto da clareza espiritual. Quando você assume o estado da versão realizada de você, a confiança já está embutida na suposição. Você não precisa alcançá-la. Está lá, esperando para você usá-lo. Pense em um ator no palco. Ela não tenta sentir como o personagem. Ela se torna isso. Ela coloca o papel como uma segunda pele. Sua postura muda. Sua voz muda. Toda a sua energia se curva à suposição de que é assim que ela é. Ela não está agindo de fora para dentro. Ela está vivendo de dentro para fora. E isso é o que a verdadeira manifestação é. Não forçar uma nova emoção, mas selecionar uma nova identidade e deixar o corpo seguir. Então, se você tem tentado se sentir confiante, tentando repetir as palavras certas, ficar na pose certa, invocar a energia certa, pause, respire. Esse esforço já é prova de que você ainda não confia no estado. Em vez disso, atreva-se a se tornar a versão de você, que não precisa mais tentar. Deixe de lado o esforço. Entre no saber. Não se trata de empurrar, é sobre permitir. A confiança surge naturalmente quando você para de discutir com a verdade de quem você já é. E talvez agora, você não acredite que essa versão exista. Talvez você tenha sido ensinado a vida toda a conquistá-lo, a prová-lo, a esperar que o mundo o reflita de volta. Mas e se o espelho estiver quebrado até você mudar o reflexo? E se o mundo estiver esperando você decidir profundamente em seus ossos que já é verdade? Então, o exterior se dobrará, não antes. Você não cria confiança desejando-a. Você se lembra disso ao entrar na vida onde já é sua. E essa vida começa na imaginação. A insegurança não é um defeito. É um efeito colateral de viver como se o mundo soubesse mais sobre você do que você mesmo. Quando seu senso de si mesmo depende de feedback, aplausos ou resultados, a confiança se torna condicional e frágil. Um comentário negativo, uma oportunidade perdida, um momento de silêncio do universo e tudo desmorona. Por quê? Porque a fonte do poder nunca esteve dentro. Foi terceirizado, arrendado a partir de prova externa, emprestado das circunstâncias. Neville Goddard ensinou algo que inverte toda essa equação. Nada e ninguém lá fora define você. O mundo exterior não é a fonte, é o eco, o reflexo. Segue a suposição interna, não às vezes, sempre. E assim, no momento em que você precisa de provas antes de acreditar, você já entregou seu poder. Você já disse ao espelho: mostre-me algo diferente, e então eu mudarei. Mas o espelho não pode ir primeiro. Você vai. É por isso que tantas pessoas sentem que estão correndo atrás do vento, porque estão esperando se sentir seguras apenas depois que o dinheiro chega. O relacionamento se concretiza, o objetivo é alcançado. Mas o paradoxo é este: a própria energia de esperar para acreditar é a energia que atrasa a chegada. No campo quântico da suposição, a crença não é o efeito, é a causa, a semente. E quando você planta essa semente, você não fica desenterrando-a para ver se está crescendo. Você confia no solo. Você confia na sua autoridade interior mais do que nos seus resultados atuais. Há um poder em ficar na frente de um espelho e falar, não do que é visível, mas do que é vibracional. Olhando nos seus próprios olhos e falando como se o futuro já estivesse aqui. Não porque você está tentando se convencer, mas porque você finalmente decidiu. Eu não preciso mais de evidências externas para saber quem eu sou. Essa decisão por si só é radical. Isso quebra o ciclo. Muda a sua postura. Ele calibra sua frequência para a versão de você que lidera. Não segue. Quando você para de buscar confiança nos resultados e começa a selecionar a identidade de dentro para fora, algo profundo começa a se estabelecer. Você não implora mais ao mundo para refletir seu valor.
Você se torna aquele que reflete a verdade para o mundo, silenciosamente, inabalavelmente. E mesmo quando o espelho ainda mostra fragmentos do passado, você não hesita, porque você sabe, o novo reflexo está se formando. O exterior está alcançando, e sua confiança não depende mais do seu ritmo. Algo bonito acontece no momento em que você manifesta algo conscientemente. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja silencioso, uma mudança ocorre, não apenas na sua vida exterior, mas no seu sistema nervoso, na sua respiração, no seu senso de identidade. Você começa a perceber: eu posso confiar em mim mesmo, posso confiar no invisível, posso confiar na versão de mim que ninguém mais vê ainda. E nessa realização, algo mais profundo do que a confiança nasce. Um ciclo começa a se formar. Um ciclo sagrado onde a visão interior leva a um resultado exterior. E esse resultado exterior, por sua vez, fortalece a visão interior. Isso não é um pensamento ilusório. É uma lei psicológica. O efeito Pygmalion nos mostra que as expectativas moldam o comportamento, e o comportamento molda os resultados. Quando você espera ter sucesso, quando assume que é escolhido, visto, digno, capaz, suas escolhas mudam, sua energia lidera, sua intuição se aguça. E o mundo, sem saber porquê, começa a refletir mais oportunidades, mais alinhamento, mais fluxo. A confiança não é mais fabricada, é vivida. E uma vez que você experimenta isso, mesmo que uma vez, ele planta uma semente. Você percebe que o poder é real, não como uma teoria, não como uma crença, mas como uma verdade incorporada. Você começa a andar com uma autoridade sutil, não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você se lembrou que a criação começa dentro de você. Você testou isso, e funcionou. E assim, você confia. E nessa confiança, suas decisões se tornam mais audaciosas. Seus desejos se tornam mais puros. Seu medo começa a se dissolver. Muitos empreendedores, criadores, artistas, aqueles que lideram a partir da imaginação, falaram sobre isso. Nem sempre em linguagem espiritual, mas na prática. Eles acreditam à visualização, rituais matinais, momentos silenciosos de ver seu sucesso antes que existisse. Aquela prática interna não era superficial, era alinhamento energético. E quanto mais se alinhavam, mais agiam a partir da verdade em vez do pânico. E quanto mais agiam a partir da verdade, mais a vida os encontrava lá. Então a confiança cresce. Não do esforço, da experiência. A manifestação se torna seu professor. Cada desejo realizado é um espelho dizendo: viu? Você não está louco. Sua visão é válida. Seu poder é real. E cada atraso se torna uma lição de paciência, não punição. Porque agora você sabe, o que você assume com fé encontrará o seu caminho até você. Talvez não no seu tempo, mas sempre no cronograma da verdade. E é isso que torna este ciclo sagrado. Não é um círculo de controle. É uma espiral de confiança. Você imagina, você sente, você se alinha. A realidade responde. E agora, você sente mais profundamente. Você imagina com mais clareza. Você se alinha mais completamente. E a espiral sobe. Confiança não como um objetivo, mas como um efeito colateral do alinhamento. Como a respiração natural de alguém que não duvida mais do que vive dentro. Antes de continuarmos, pause comigo por apenas um segundo. Se algo dentro de você já está reconhecendo essa verdade, se um sim silencioso está surgindo em seu peito, verifique o comentário fixado quando se sentir pronto. Há algo lá destinado a encontrá-lo exatamente neste nível de consciência. Você saberá por quê quando o vir. Agora, vamos mais longe. O corpo se lembra de tudo, até mesmo as coisas que você nunca viveu. Pelo menos ainda não. Seu sistema nervoso não espera por evidências físicas para responder. Ele responde ao que você sente como real, ao que você repete na imaginação com intensidade emocional. E é aqui que a ponte entre ciência e espiritualidade se torna inegável. Porque o que Neville Goddard ensinou através da suposição e do sentimento, Joe Dispenza,
Confirmou através de exames cerebrais e biologia. Quando você ensaia o futuro com presença vívida, seu corpo começa a vivê-lo agora. Isso significa que seu batimento cardíaco, sua respiração, sua postura, tudo isso começa a se alinhar com a frequência da versão de você que já existe em potencial. E quando seu corpo aceita essa versão como real, a mente segue. Então o mundo começa a mudar. Não porque você forçou, mas porque você sintonizou. E essa sintonia não é dramática. É sutil. São 3 minutos de ver a cena. 3 minutos de entrar no fim. Não implorando, não esperando. Apenas permitindo que o novo eu se torne familiar. Esta é a revolução silenciosa que a maioria das pessoas nunca vê, porque ainda estão tentando manifestar da cabeça para cima, pensando em mudança, lendo sobre mudança, esperando pela mudança. Mas o corpo deve sentir isso. A química deve mudar. As antigas assinaturas emocionais, medo, hesitação, necessidade, devem se dissolver em um novo código eletromagnético. Uma de clareza, um de confiança, uma de certeza suave que diz: é assim que sou agora, não algum dia, agora. Neville chamava isso de sentir como se fosse real. Ele sabia que a imaginação não era fantasia, era criação. Que quando você se satura no estado final, quando você entra nele tão profundamente que seu corpo não consegue mais distinguir entre o que é imaginado e o que é real, é aí que a ponte de incidentes começa a se desenrolar. E é aí que a confiança se torna automática. Não porque você se convenceu, mas porque todo o seu ser agora está vibrando em coerência com o resultado. Não há necessidade de forçar. Não há necessidade de manipular sua mente. Apenas um convite gentil a cada dia para fechar os olhos e ver de forma diferente. Caminhar pela cena onde já está feito. Sentir o peso disso no peito, a leveza nos ombros, o sorriso que surge sem esforço. Esta prática não é um truque. É um treinamento neurológico, um ensaio espiritual, um retorno à versão de você que já vive no campo das infinitas possibilidades e está simplesmente esperando seu sistema nervoso acompanhar. Então, se sua confiança tem se sentido abalada, entenda. Não é porque você falta coragem. É porque seu corpo ainda pensa que você é a velha versão de si mesmo. Mas quanto mais você ensaia o novo, mais você respira isso, mais você permite que seu sistema se ancore na verdade, mais natural isso se torna. Até que um dia, sem nem mesmo tentar, você percebe que não está mais fingindo. Você simplesmente está sendo. E isso é confiança. Não como um ato, mas como um estado de transformação. Há um tipo de confiança que parece forte, mas desmorona em silêncio. O tipo que brilha na frente dos outros, mas desaparece no momento em que a sala está vazia. O tipo que se alimenta de títulos, beleza, atenção e aprovação, mas morre de fome quando essas coisas são tiradas. Esta é a confiança emprestada. Veste as roupas certas, diz as palavras certas, desempenha a identidade certa, mas por baixo treme, porque sua fundação nunca foi interna, sempre foi dependente. Você provavelmente já viu isso. Talvez você tenha vivido isso. A onda de poder quando as coisas estão indo bem, seguida pela queda quando algo escorrega. A euforia de ser reconhecido, seguida pela ansiedade de manter a imagem. Esta é a armadilha em que o mundo nos seduz. Torne-se mais, para que eles te vejam. Mas Neville Goddard sussurrou uma verdade mais profunda. Assuma mais, para que você possa se ver. A diferença é tudo. Porque quando a confiança é construída a partir da suposição, supondo que você já é quem deseja ser, ela não precisa de proteção, não precisa de provas, simplesmente existe. Silenciosamente, inabalavelmente, torna-se o chão em que você pisa, não a fantasia que você veste. E quando os desafios vierem, e eles virão, esse tipo de confiança não se quebra, aprofunda-se, porque não está tentando impressionar ninguém, está tentando lembrar. Neville frequentemente usava a metáfora de construir sobre rocha versus areia. Uma casa construída sobre areia pode parecer bonita,
mas uma tempestade e ela desmorona. Uma casa construída sobre rocha pode parecer menos glamurosa por fora, mas ela perdura. A rocha, neste caso, é a identidade. Não a identidade dada a você pela sociedade ou moldada pelo seu passado, mas aquela que você escolhe, aquela que você assume, aquele que vive na imaginação muito antes de aparecer no mundo. E a beleza dessa verdade é que ninguém pode tirá-la de você. O mundo pode mudar, as circunstâncias podem subir e descer, mas se a sua confiança reside em quem você assumiu ser, se vem de dentro, então você não está mais à mercê dos resultados. Você se torna a causa, não o efeito. Então, da próxima vez que você sentir uma queda na sua confiança, pergunte gentilmente: eu estava construindo sobre areia? Estava dependendo de algo fora de mim para me sentir forte? E se a resposta for sim, não há vergonha. Apenas um convite: voltar à rocha, à suposição, para o conhecimento sagrado de que seu valor, seu poder, sua presença, nunca foram feitos para serem emprestados. Sempre foi para ser lembrado. Há uma tensão oculta que vive dentro de muitas pessoas. Uma guerra sutil entre o que desejam e quem acreditam ser. Por um lado, há o sonho. Uma vida abundante, um relacionamento curado, a paz inabalável. Por outro lado, há a voz silenciosa que diz: mas isso não sou eu. Isso é dissonância de identidade. A lacuna energética entre o que você quer e quem você ainda está se identificando. E enquanto essa lacuna existir, a manifestação sempre parecerá um esforço. Toda a mensagem de Neville Goddard pode ser resumida em uma verdade profunda. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que você é. E para se tornar o que você é, você deve alinhar identidade com desejo. Não como um ato de fingir, mas como um ato de lembrar. Porque a versão de você que já tem o que procura, ela existe, em potencial, na imaginação, e a única coisa que está no caminho é a velha autoimagem que não foi liberada. Não há nada de errado com você por sentir essa tensão. É humano, é esperado. A maioria de nós foi treinada a desejar a partir da falta, desejar algo e, simultaneamente, afirmar nossa separação dele. Eu quero mais dinheiro. Muitas vezes esconde a crença: eu não sou o tipo de pessoa que pode tê-lo. Eu quero amor. Muitas vezes está entrelaçado com: ainda estou quebrado demais para ser digno. E assim vivemos em contradição, ansiando por uma coisa enquanto incorporamos seu oposto. É aqui que o verdadeiro trabalho começa. Não em forçar resultados, mas em fundir identidade com intenção. Neville diria: assuma o sentimento do desejo realizado, não apenas por alguns minutos, mas como sua maneira de ser. Fale como aquele que já é. Respire como aquele que já tem. Escolha como aquele que já sabe. Não para enganar o universo, mas para despertar a verdade dentro de você que sempre esteve lá. A teoria da autodeterminação nos ensina que os seres humanos prosperam quando suas ações estão alinhadas com suas crenças internas. E a manifestação não é diferente. Quando sua suposição, sua linguagem, sua postura e suas emoções estão todas de acordo, você para de vazar energia. Você para de sabotar seu caminho. Você para de questionar se está funcionando, porque não há mais uma divisão dentro de você. Então, se você se sentiu bloqueado, se sentiu que a manifestação quase funciona, mas nunca se concretiza completamente, olhe aqui, gentilmente, sem vergonha. Pergunte: ainda estou me identificando como aquele que falta? Ainda estou esperando que algo fora de mim me dê permissão para sentir que é meu? E se a resposta for sim, não fuja disso. Apenas comece. Comece a reescrever a frase. Comece a declarar com calma e autoridade sagrada: eu sou aquele que recebe. Eu sou aquele que confia. Sou eu quem já sabe que está feito. Não porque o mundo diz, mas porque a sua alma se lembra. E essa memória, essa mudança, é onde a confiança começa. Não alto, não dramático, apenas constante, apenas verdadeiro, finalmente alinhado. O desejo é prova de capacidade.
O desejo tem sido mal interpretado, mistraduzido, feito para sentir falta, como necessidade, como uma falha a ser gerenciada em vez de uma bússola sagrada a ser seguida. Mas e se o seu desejo não for um sinal de que algo está faltando? E se for uma evidência de que algo já existe, esperando sua permissão para chegar? Neville Goddard disse que o desejo é a voz de Deus falando dentro de você. Não um desejo, um chamado, e não para algo distante, mas para algo já vivo no invisível. Muitos foram ensinados a desconfiar de seu desejo, temê-lo, para reprimi-lo. Disseram-lhes para serem realistas, para moderarem seus anseios, para não esperarem demais. E assim eles encolhem. Não porque o sonho é grande demais, mas porque sua identidade foi ensinada a se sentir pequena demais. E ainda assim, a verdade permanece. Você não seria capaz de sentir isso, se já não fosse capaz de vivê-lo. O desejo não é uma provocação, não é um talvez, é uma instrução, uma direção, uma revelação. Há algo libertador, radical até, em finalmente acreditar que seus desejos não são acidentes. Eles são o plano divino se desenrolando. Eles são a evidência interna de que você já é suficiente para receber, já digno de incorporar, já preparado para sustentar. E no momento em que você aceita isso, a confiança aumenta, porque você não está mais tentando provar que merece o que deseja. Você está simplesmente respondendo à verdade de que ele já te escolheu. Neville nunca disse para lutar pelos seus desejos. Ele disse para aceitá-los, sentir que são reais, honrá-los não como fantasias, mas como prévias do que seu mundo interior está se preparando para se tornar. Quando você vê o desejo como uma instrução divina, toda a sua energia muda. Você não implora, você não persegue, você se alinha, você confia. Você se torna aquele que carrega a vibração de "é meu". E a partir dessa frequência, a manifestação não é mais esforço, é expressão. Então, quando surgir a dúvida, quando a mente sussurrar, "Quem sou eu para querer isso?", lembre-se do que Neville sabia. Você é o poder operante. Você é quem escolhe. Você é o portal pelo qual todas as realidades passam. E o seu desejo não é fraqueza, é evidência. Evidência sagrada e silenciosa de que o que você procura não está fora de você. Está dentro de você, esperando que você diga sim. Diga, não com barulho, mas com conhecimento. Diga isso com seu ser. Diga isso com sua respiração. Diga isso permitindo que a confiança emerja, não do ego, mas da lembrança, que você não está pedindo demais. Você está simplesmente pronto para receber o que já era seu. A confiança não nasce em momentos dramáticos. Não chega com um trovão ou relâmpago. Desdobra-se silenciosamente, como o crescimento de uma árvore, tão lentamente, tão steady, que você só percebe a mudança quando para e olha para trás. A maioria das pessoas está em busca de intensidade, um avanço, uma onda de poder que finalmente os fará sentir que chegaram. Mas a manifestação não é construída em picos de energia. É construído em ritmo, em troca, em lembrança diária de quem você já é. Neville Goddard falava frequentemente sobre naturalização, sobre como a repetição cria familiaridade, e a familiaridade se torna verdade. Você não precisa se convencer repetidamente. Você só precisa repetir o sentimento até que ele se torne a única versão que você conhece. É assim que a identidade se estabelece, não em um único momento de fé, mas na decisão contínua de retornar. Retornar ao fim. Retorne à visão. Retorne ao eu que já tem o que você pediu. Pense na pianista. Ela não pratica uma vez e se declara uma mestre. Ela volta às teclas todos os dias. Não com pressão, com presença. Ela permite que a música se torne memória muscular. O mesmo é verdade para você. Quando você retorna, mesmo que por alguns minutos a cada dia, ao eu que já recebeu, seu corpo começa a acreditar nisso. Seu sistema nervoso começa a esperar por isso. Sua energia começa a se alinhar. E a partir desse lugar, a confiança não precisa mais ser gerada. Torna-se quem você é. Então, se você já disse, "Eu tentei isso",
e se sentiu desencorajado quando nada aconteceu, entenda isto: tentar uma vez não é alinhamento. Intensidade não é o mesmo que incorporação. Você pode sentir algo profundamente em um momento, mas se abandonar esse sentimento no dia seguinte, o velho eu retorna. A consistência não é apenas sobre disciplina, é sobre lealdade. Lealdade à sua nova identidade. Lealdade ao futuro que já está se estendendo para você. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Não porque a manifestação não funcione, mas porque confundem atraso com negação. Mas e se nada estivesse sendo negado? E se o atraso for simplesmente o tempo necessário para que o novo eu se enraize profundamente o suficiente para que não possa ser abalado? E se cada momento de consistência não for um jogo de espera, mas um fortalecimento da sua fundação? Você não precisa ser perfeito. Você não precisa se sentir poderoso todos os dias. Você só precisa voltar. Retorne à suposição. Retorne à imagem. Volte à sensação de que isso já está feito. Não porque você está tentando manifestar mais intensamente, mas porque agora este é o seu lar. E quanto mais você viver a partir daí, mais natural se torna. Até que um dia, sem nem perceber, você olhará ao redor e verá que o reflexo alcançou, não como uma recompensa, mas como um espelho, do eu que você escolheu ser todos os dias. Fomos ensinados que a confiança é barulhenta, que ela deve rugir, que deve chegar com fogos de artifício, certeza e carisma. Mas a verdade é muito mais suave. A confiança, em sua forma mais pura, não é uma performance. É a ausência silenciosa de resistência. O momento em que você já não discute com o que já é. A quietude que vem quando você para de negociar com seu valor. Essa é a verdadeira confiança. Aquele tipo que não precisa de plateia. O tipo que simplesmente respira. Neville Goddard nunca falou sobre tentar se sentir poderoso. Ele falava de rendição, de deslizar para o estado tão naturalmente quanto você desliza para o sono. Confiança para ele não era sobre energia, era sobre alinhamento. E quando você está alinhado com a versão de você que já recebeu, não há nada mais a resistir, nenhuma dúvida para debater, sem medo de afastar. Você simplesmente está lá. E esse lá não é um lugar, é uma frequência, uma presença. Considere como você anda. Você não se anima para dar cada passo. Você não se convence de que pode se mover. Você simplesmente anda, porque seu corpo se lembra, porque a decisão já está tomada. Essa é a mesma energia que reside por trás da verdadeira confiança. Você não a desempenha. Você não tenta acessá-lo. Você apenas age a partir disso. Você se move de um lugar onde o resultado não é mais questionado, onde o estado já não é desconhecido. A resistência que sentimos é quase sempre um sintoma de identificação com o eu antigo. O eu que ainda duvida, ainda hesita, ainda teme. Mas quando você não vê mais essa versão como você, quando você não responde mais a esse nome, a resistência começa a desaparecer. Não porque você lutou contra isso, mas porque já não é mais relevante. Você já não está alimentando isso com sua atenção. Você não está mais validando isso com a sua história. Há uma profunda relaxação que vem com esse tipo de confiança. Não sobe, não flutua. Isso se mantém, como a gravidade, como a respiração. E a partir deste lugar, tudo muda. Você fala de maneira diferente. Você decide de maneira diferente. Você se move sem explicar. Você confia sem evidências, porque você não está mais provando nada. Você está apenas sendo. Então, da próxima vez que você procurar confiança, não procure barulho. Não espere pelo fogo. Ouça em vez disso o silêncio. O lugar onde a dúvida se acalmou. O lugar onde a nova identidade não grita, mas simplesmente existe. É aí que a verdadeira mudança acontece. Não através de mais fazer, mas através do gentil desapego de tudo que diz que você ainda não é suficiente. Você é. Você tem sido. E quando você parar de resistir, você sentirá, sem esforço, naturalmente,
como uma verdade que nunca te deixou, apenas esperou, para você parar de pressionar e comece a permitir. Há um ponto de virada silencioso na jornada, quando você para de esperar que a realidade mude e começa a viver como se já tivesse mudado. Neville Goddard chamou o mundo de você projetado para fora. Não está reagindo ao que você quer, está refletindo quem você está sendo. E o espelho nunca mente, ele apenas ecoa a imagem que você incorporou. Quando você ainda busca validação do mundo exterior, a confiança parece frágil. Mas quando você reconhece que o que vê é apenas um feedback de suposições passadas, algo se suaviza. Você para de discutir com as aparências. Você começa a escolher identidade em vez de evidência. E essa escolha te torna poderoso. Você não repreenderia um espelho pela sua expressão. Você mudaria seu rosto. O mesmo se aplica à manifestação. A confiança floresce não quando o mundo concorda, mas quando você para de precisar que ele concorde. Você vive o fim, você assume o estado. E a reflexão deve seguir. Esta é a mudança final. Confiança como um saber silencioso. O tipo que não se anuncia. Simplesmente existe, respira. E a realidade responde. Não por mágica, mas por alinhamento. Você não persegue mais. Você reflete a verdade. Você lidera, e o mundo segue. A manifestação prova que você pode confiar em si mesmo. A confiança começa no momento em que você para de buscar e começa a incorporar. Neville Goddard ensinou que a manifestação não é sobre conseguir, é sobre lembrar que você é a causa. Joe Dispenza mostra que, quando o corpo sente o imaginado como real, a confiança se torna seu estado natural. Você não espera mais por evidências. Você se move a partir do saber. A manifestação torna-se prova, não de pensamento positivo, mas do seu poder de escolher e se tornar. Então pare de perguntar: como eu me sinto confiante? Comece a viver como aquele que já sabe. A confiança segue onde a identidade leva. E sua identidade já está completa.